E o mundo está em paz? Primeiro, de que mundo estamos falando? Daquele que nós criamos ou daquele que nos é oferecido? E se não está melhor que acreditamos, o que está faltando? Respeitarmos o verbo ser e sermos de fato seres humanos. Seres completamente livres de todas aquelas âncoras que foram acorrentadas aos nossos pés. Âncoras que não nos deixam atravessar, pular o muro e adentrar no outro mundo que existe sim e onde tudo é extremamente simples. Neste mundo não existe problemas, não existe dificuldades, não existe dor, solidão, não existe lugar para tristeza. Este é o nosso tema de hoje. Um conteúdo impressionante. Assista esse vídeo 1000 vezes. Saiba você que milhares de coisas chamam nossa atenção em nosso mundo. E desfrutar de nossos sentidos também é muito bom. É gostoso demais, eu sei disso. Degustar um delicioso sabor, ouvir uma música, um agradável aroma. Acontece que a vida nos oferece muito mais do que isso. E de uma forma completamente descomplicada. Simples assim. E sobra em abundância o material que precisamos para dar cada vez mais sentido às nossas vidas. Será que você sabe que material é esse? Vamos lá. Dados, hein? Vamos para os dados porque a ciência é irrefutável. Com todo o respeito ao povo asiático, não devo citar o país, ok? Mas forma de cumprimento deles. Ó. Bonito, né? Pois é. Só que eles não se encostam. Eles não se tocam. Essa cultura, para muitos sociólogos, está entre as mais bizarras que existem. Para mim, que sou pesquisador há mais de 30 anos e acompanho bem de perto a evolução social de várias culturas, esta que estamos falando é de longe a mais surreal. Apenas para se ter ideia, repare o último fenômeno que foi verificado nessa sociedade. Os jovens estão se tornando autossuficientes no sexo, através de várias ferramentas super modernas criadas por eles mesmos. Então, com isso, não necessitam simplesmente de namorar. Agora você vê se tem cabimento isso. Resultado, mais afastamento. Agora notem, neste mesmo país, que é um dos mais ricos do mundo, que é mais uma prova da relevância do ter, no último ano, 2018, foram registrados 30 mil casos de suicídio. Um número extremamente alarmante. Estão entre os primeiros. E se você analisar alguns fatores que levam ao suicídio, você encontra interpretações que colocam a sociedade no topo do ranking do suicídio. E nós, brasileiríssimos com pedigree e tudo mais, ocupamos a 112ª posição neste ranking. No mínimo, interessante demais, não é isso? Estamos super bem. Até porque o povo anda um pouco desgastado, não é? Ainda percebemos muita pobreza, ainda temos muita fome a ser saciada, carência no sistema de saúde. Somos todos, sem exceções, vitimizados pelo maior dos males, que são as piores pragas para o ser humano. Tem dúvida de quem eu falo? Aliás, de que coisa eu falo? Eu trato de coisa, sabe? Falo deles, dos políticos corruptos, covardes, cruéis, cínicos, espírito das trevas, que foram enviados a esse mundo somente para causar o maior número de sofrimento ao maior número de pessoas possíveis. Através de ferramentas criadas pelos próprios, em conluio com o maior grau de imoralidade, conseguem vitimizar milhões. Infelizmente, esses vermes fedorentos conseguem também roubar de muitos aquilo de maior valor para o ser humano, que é o quê? A sua dignidade. Saiba você que se não fosse por esses picaretas desprezíveis, nosso índice de suicídio ainda seria muito menor. Pelo simples fato de que boa parte de nossos suicidas provir da miséria e sofrimento. E este dado deveria ser uma vergonha para esses vermes. Mas o problema é que a palavra vergonha de nada significa para eles. Mas não tem problema. O que é deles está guardado. Eu tenho certeza absoluta disso. E nós? Nós sim somos, meus queridos, um dos povos mais confraternizantes do mundo. E é isso que nos segura firme. Não na esperança, porque eu não sou muito chegado a essa palavra, né? Mas na certeza de que dias melhores virão. E como virão? Precisamos sim, para que isso aconteça, enquanto isso, adquirir conhecimento, que nos fazem fortes, sábios, para então derrotar o inimigo. Até porque, como mencionei,
A maior e mais eficiente das ferramentas estará sempre dentro de cada um de nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Vou de metáfora, ok? Os jardins foram uma das coisas mais bonitas criadas pelo homem. Temos até os famosos jardins suspensos da Babilônia, não é isso? Diga-se que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Jardins são lindos, sim, porém necessitam de manutenção constante. Acabam sendo tomados pelo mato. Todos nós, quando nascemos, saímos de fábrica, ó, com um lindo jardim aqui dentro. Esse jardim, até uma certa idade, é protegido pela inocência e alegria espontânea da criança. Faça um pequeno esforço. Lembre-se um pouquinho de quando era criança. 6, 7, 8, 9, 10 aninhos. As coisas eram bem diferentes, não eram? Eu tenho certeza que eram. E sabe quando as coisas começam a mudar? Quando o seu jardim começa a depender de manutenção. Quando você ganha aquilo que a humanidade mais anseia, a liberdade. Imagina você numa pizzaria, você tem ideia do que é liberdade? Excesso de liberdade. Você solicita para o garçom um cardápio, ele te traz o cardápio, você abre ele e tem lá 200 sabores de pizza, não é isso? Daí geralmente acontece duas coisas. Ou você perde um tempão escolhendo de fato sua preferida entre os 200 sabores e geralmente se arrepende, ou você procura onde estão aquelas delícias que já elegemos como as melhores, eu tenho a minha, faz seu pedido e se satisfaz. Assim é a nossa vida. A vida é um cardápio de pizza com mais de 100 mil sabores. E dentre estes, 4, 5, 6, 7, 8 sabores realmente nos interessam. Infelizmente, na vida, acontece a mesma coisa que na pizzaria. Perdemos um tempo enorme inventando moda. Aí você vai ouvir pessoas dizer que a vida é curta. Curta? Nem pensar. O desperdício de tempo que é imenso. Solução, Caetano? Eis-me aqui. Vamos partir de um princípio inquestionável, tá? Que é o natural. Coisas graves acontecem em nossa vida a todo tempo sem que percebamos. E a pior delas é quando, ao gozar de nossa liberdade, enganados pelo extenso cardápio, compramos valores que não servem para nada, além de aumentar nossa vaidade e nos enganar. E com isso provocamos uma desconexão com a nossa essência humana, que é boníssima. Daí começam a aparecer as dificuldades em nossas vidas. Este é o mundo que nós criamos. Todavia, existe aquele outro, que é este mundo que pode ser, sim, alcançado por qualquer um de nós. Ele discrimina, ou seja, discrimina, como é, tá? Discrimina. Sua única exigência é que você seja, ou ao menos esteja, se esforçando para ser de fato ser humano. E como você consegue isso? Ser de fato ser humano? Através do conhecimento e do desenvolvimento da sabedoria, ficou muito claro e simples a força e exatidão de uma lei que é suprema. Esta lei é a base da matriz divina. Refute o mal em todas as suas formas, naturalmente. Pratique o bem, certamente este a ti retornará. Interessante que no próximo vídeo a gente vai mostrar como que é esse retorno, ok? Você vai ver. Então fazemos 1 milhão de coisas em nossas vidas, porém nos interessa apenas aquelas que fazemos, praticamos com outro ser. Ser, plantas, animais, natureza e, em especial, ao ser humano. Vivemos em comunhão com todos, um com o outro, seres vivos. Está tudo conectado. Aí por que isso acontece, Caetano? Então, primeiro é que isso acontece mesmo, ok? Sem dúvidas. E mais uma vez eu folgo em dizer, tudo comprovado pela ciência. Observe esse exemplo. 10 pessoas depressivas, mesmo medicamento para as 10. Das 10, 5 só tomaram medicamento. Outras 5 foram incluídas num programa de assistência ao outro ser humano. Foram para a rua, alimentar as pessoas de rua, os moradores de rua, visita a hospitais, aos doentes, a asilos e por aí foram. Fizeram várias inserções nesse sentido. Contato com o ser humano. Essas 5 pessoas que foram para a rua melhoraram dezenas de vezes mais do que aquelas que só tomaram remédio. Inclusive que não teve muito sucesso. Porque você, no medicamento, você precisa também da terapia. E a humana é a maior e sempre será a maior delas. E por que isso acontece com o ser humano?
Autoestima, gente. Autoestima. Qualquer ato que você venha cometer, que colaborar com a evolução da vida como um todo, seja um gesto, uma atitude, uma palavra, seu comportamento, vai contribuir a fortalecer sua autoestima. É aí que entra a natureza, onde o ajuste de contas é perfeito. Você pode ser ou ter o que for, que vai comandar completamente o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, é a harmonia na produção de 4 hormônios. Tem outros, mas os 4 principais, que são a dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina. 80% da manutenção da produção desses hormônios você consegue com uma boa, arrojada e íntegra autoestima. Pesquise, você vai ver como é verdade. Aquela que depende exclusivamente de suas ações. Os 20% que restam são fatores fisiológicos. Temos um vídeo excelente aí sobre autoestima, encontre e assista. Enquanto isso, inicie o seu despertar de consciência. Entenda que sua evolução pessoal fará você perceber que enquanto estivermos por aqui neste mundo, nosso maior investimento é na compreensão da necessidade prazerosa de realmente amar e respeitar o outro. O ser humano é e sempre será a pedra fundamental em sua escalada para acessar aquele outro mundo que também existe. Qualquer atitude que você venha cometer, uma fala, um gesto, uma ação, uma intenção, um comportamento, um julgamento que prejudique o outro, você afeta a escala sofrimento-prosperidade. Essa escala, todos nós temos uma. A gente fica transitando aqui, ó. E quanto mais você investir nesse sentido que a gente está comentando, mais você prospera e menos sofre. Desculpa, mas é exatamente assim que acontece. Enquanto isso, abrace mais, beije mais, cumprimente mais, elogie mais, olhe mais diretamente nos olhos do outro. Seja um otimista sem pudor e não segure isso. Passe à frente, você vai notar a diferença. Eu tenho certeza disso. Acredite. Beijo grande, até a próxima. Pra sua proteção.